Olá, turminha, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem, vocês e a família de vocês, tá bom? Olha só, gente, hoje nós vamos fazer um resgate, aí a gente está com 4 semanas já, fazendo mais de 4 semanas fazendo essas aulas remotas com vocês, fiz alguns vídeos, fizemos também algumas atividades com vocês através do formulário Google, não é isso? E veja só, hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um comentário em cima do que eu já andei dando uma olhada no que vocês enviaram para mim, estou gostando da participação de vocês, muita gente aí realmente empenhada, fazendo um esforço para poder acompanhar essas aulas à distância, não é verdade? Então hoje o que eu vou fazer? Hoje eu quero fazer um comentário, uma espécie de correção com vocês, do que vocês responderam nesses formulários que eu tenho enviado para vocês semanalmente, além das próprias aulas que a gente tem gravado, até para vocês terem uma noção se realmente estão entendendo o assunto. Até porque já está ficando na hora, já está chegando a hora de a gente fazer uma espécie de verificação de aprendizagem, certo? Quero marcar, inclusive, essa verificação para a próxima semana, tá bom? Vou ver com vocês aí se realmente vocês estão compreendendo esse assunto sobre população, que é um assunto bacana, um assunto bom de se compreender, e certamente vocês vão conseguir fazer uma basezinha melhor aí para entender os assuntos lá que ainda vão ser trabalhados, entendendo bem esse assunto sobre população, tá certo? Deixa eu transmitir aqui a minha tela para vocês acompanharem o que vocês mesmos responderam aí nessas atividades, tá bom? Só um instante, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês, queria que vocês acompanhassem comigo. Vamos lá. Olha só. Ótimo. Deixa eu ver começar aqui com essa atividade. Olha só, gente. Eu tenho aqui uma atividade que vocês responderam comigo. Atividade, olha só, foi boa a participação de vocês, 49 respostas, 49 alunos responderam. É claro que eu sei que a gente não pode contar com a presença de todos, alguns têm dificuldade, inclusive, de acessar, né, uma realidade, infelizmente, mas o importante é que quem está conseguindo acompanhar, está fazendo esse esforço, está usando o dispositivo da mãe, do pai, de um irmão, de um parente, ou até mesmo seu, tá certo? Sei que tem gente compartilhando também dispositivo, gostei de saber disso, a gente tem que se ajudar nesse momento mesmo, viu, gente? Ser solidário, é verdade? E aí, olha só, gente, eu estou aqui, olha só, né, participação aqui de muitos alunos, a maioria dos alunos que responderam foram alunos do 9º ano, tá vendo? Olha só, mas aqui, primeira questão, o que é que diz a primeira? Uma questãozinha sobre os conceitos que a gente trabalhou, alguns conceitos importantes relacionados ao tópico população mundial. Olha só a primeira questão que diz aqui, gente. As pessoas migram pelos mais distintos motivos, desde guerras, perseguições religiosas, conflitos étnicos, perseguição política ou ideológica, ou simplesmente porque buscam condições melhores de vida em outra localidade. Meus vizinhos, Carlos e Júlia, foram embora, deixaram o Brasil, partiram para o Canadá no ano passado. Dessa forma, posso chamá-los de... Ora, gente, se os meus vizinhos, Carlos e Júlia, saíram, deixaram, abandonaram o Brasil, foram viver em outro lugar, foram tentar uma vida em outro lugar, eu posso chamar o Carlos e a Júlia, eu como brasileiro, que perdi 2 vizinhos, eu posso chamá-los de emigrantes, porque eles saíram, abandonaram a sua terra de origem, a sua nacionalidade e foram viver lá em outro lugar, não é verdade? Então, a maioria de vocês que marcaram aí essa questão, marcaram o termo emigrante, né? Item B, essa coisinha de vermelho, observa aí comigo, a maioria acertou. Alguns marcaram imigrantes. Por que eu não posso chamar de imigrante, professor? Bem, eu não posso chamar de imigrante porque o imigrante é aquele que chega no destino, tá bom? Para os canadenses, que receberam lá o Júlio e o Carlos e a Júlia, para os canadenses, eles são considerados imigrantes. Agora, para nós que estamos aqui no Brasil, que perdemos 2 pessoas, que elas migraram, né, para aquele outro país, então a gente chama eles de emigrantes, porque eles saíram para o exterior, tá certo? Então, quando as pessoas abandonam o seu local de origem por motivos econômicos ou por outros motivos, né, a gente chama eles de emigrantes, como a maioria.
certo? Repetindo, não pode ser imigrante, porque imigrantes eles serão para o seu destino. Como o destino deles é o Canadá, então os canadenses chamarão o Carlos e a Júlia de imigrantes. Tá certo, gente? Por que não pode ser refugiado, professor? Bem, não pode ser refugiado porque o refugiado ele é diferente do chamado migrante econômico. O refugiado, ele é considerado refugiado quando ele sofre uma ameaça de vida, a sua morte. Como não era o caso aí exemplificado na questão, então eles meramente foram tentar uma vida melhor em um outro país, por isso eles se encaixam melhor no perfil de um emigrante do que de um refugiado. Professor, por que não pode ser uma apátrida? Embora ninguém tenha marcado apátrida, né? Por que não pode ser apátrida? Porque eu chamo de apátrida aquela pessoa que não tem nacionalidade, que por algum motivo ela não pôde ter um registro de nascimento em país nenhum, às vezes pela lei do país que não permitiu que ela tivesse aquele registro de nascimento. Então ela é chamada de apátrida. Por sinal, inclusive eu comentei lá na aula com vocês, hoje no mundo nós temos cerca de quase 12 milhões de pessoas que são consideradas apátridas, ou seja, que não têm nacionalidade, certo? Mas muito bem, vamos aqui para a próxima questão, questão 2, certo? A questão 2 diz o seguinte: migração é o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país, né? Ou seja, a migração internacional para um outro local, para um outro país. O principal motivo que leva as pessoas a migrarem no mundo são, gente, já bem, nós sabemos que tem vários motivos que levam as pessoas a migrarem, inclusive muitos deles foram mencionados na questão 1, na verdade. Agora, quero perguntar para vocês, foi o que eu perguntei para vocês. Qual é o principal deles? E vocês acertaram. A maioria marcou aí o item D que fala o migrante econômico, aquele que migra por condições econômicas. É assim? Porque pode existir vários tipos de migração por condições naturais, ou porque o lugar é muito quente, é muito frio, né? Porque sofre alguma perseguição religiosa, ou então porque faz uma oposição política, um determinado partido político, aí você começa a ser ameaçado e você migra também. Mas a campeã que leva as pessoas a migrar é por busca de emprego, por exemplo, por busca de melhoria de condição de vida, tá? Então, o campeão, e vocês acertaram, é o migrante econômico, tá certo? Vamos lá para o item 3. O que é que diz aqui o item 3? O número de imigrantes ilegais detidos na fronteira entre Estados Unidos e México aumentou 88% no ano fiscal de 2019, de outubro de 2018 até setembro de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse tipo de imigração ilegal ou clandestina se encaixa no critério de classificação das migrações de acordo com, estamos falando aqui de classificação das migrações. As migrações elas podem ser migrações por diferentes motivos, não é verdade? Agora, nesse caso aqui, gente, específico, o que a gente pode destacar? Essas pessoas, elas não estão sob o controle do Estado norte-americano, sob o controle do Estado dos Estados Unidos. Então, como elas não estão sob o controle, elas são consideradas o quê? Clandestinas ou ilegais. Então, o critério adotado nessa classificação aqui, nesse exemplo dado nessa questão, é o critério de controle. Se aquela pessoa está em determinado país, mas para o Estado, para o governo desse país, essa pessoa não existe, ela é ilegal, ela é clandestina. Isso é muito comum ali na fronteira entre Estados Unidos e México, né? As pessoas, principalmente mexicanos, tentam ali avançar a fronteira sem autorização e muitas vezes acabam sendo pegos, ou se conseguem entrar e conseguem viver, tornam-se imigrantes ilegais. Tá certo, gente? Então, o critério aí é o critério de controle. E vocês, mais uma vez, a maioria acertou essa resposta, essa pergunta, né? Isso, marcando aí como resposta a letra E. Certo? Essa cozinha verdinha aí. Muito bem. Vamos aqui para mais uma questão, gente. Olha só. Questão 4. Questão 4. O que fala a questão 4? A área habitável ou habitada da Terra que apresenta condições adequadas à ocupação humana é chamada de... Vamos lá. Olha só. Nem toda a superfície terrestre é favorável à ocupação. Nós sabemos disso. Inclusive, as pessoas no mundo não estão distribuídas de maneira homogênea. Você pega um mapa mundi,
e verificar a concentração populacional distribuída sobre a superfície da Terra, você vai verificar que algumas áreas concentram mais pessoas do que outras. E aí, vamos tentar entender quais são os motivos que levam as pessoas a se concentrarem mais especificamente em um lugar do que em outro lugar, né? E para a gente entender isso, é necessário que a gente, primeiro, entenda os motivos que podem atrair ou afastar pessoas. Toda vez que a gente imaginar uma condição natural favorável, tipo um clima favorável, um relevo favorável. Professor, o que é clima favorável e o que é relevo favorável? Vou dizer para vocês. O clima favorável, gente, é um clima temperado, que ele não é nem muito frio, mas também não é muito quente. É o clima tropical. O clima tropical, por exemplo, ele pode ser considerado uma área favorável à ocupação. O clima tropical litorâneo, que banha algumas áreas litorâneas do globo, essas áreas geralmente costumam ser bem povoadas. Gente, com relação ao relevo, que também é um aspecto natural. Relevo, o que é relevo, professor? São as formas da Terra. Planalto, planície, depressão, são as montanhas, são chamados de formas de relevo. Eu pergunto para vocês, é mais favorável a pessoa ocupar uma área de planície, uma área com bom nivelamento, ou uma área com grandes desnivelamentos, uma área ondulada? É mais fácil, por exemplo, o cultivo agrícola, uma área mais plana ou uma área acidentada, cheia de elevações? Certamente a área mais plana, uma área de planície. Então eu posso dizer que áreas que possuem condições naturais mais favoráveis para a ocupação humana são chamadas de áreas ecúmenas, e vocês estão de parabéns, a maioria aí acertou, colocou aí a letra A, né? E 53% aí, a cozinha azul, marcaram áreas ecúmenas, que são as áreas que favorecem a ocupação humana. O oposto de área ecúmena são áreas anecúmenas. É o oposto disso, áreas que não favorecem o povoamento, como, por exemplo, áreas desérticas ou áreas muito acidentadas, com relevo muito acidentado. Agora, eu quero lembrar para vocês que, embora possa existir uma dificuldade em ocupar áreas, né, com relevo acidentado, mas ainda assim o ser humano é capaz de alterar, transformar e ocupar essas áreas. Mas a palavra aqui, o termo é favorável ou desfavorável, não é isso? Então, quando eu comparo as duas áreas, uma área plana e uma área bastante ondulada, é claro que as pessoas vão optar em comprar ou adquirir ou ocupar áreas mais planas do que ocupar áreas mais acidentadas ou onduladas, áreas de planaltos, por exemplo. Tá bom? Então, muito bem, aí vocês acertaram, o item correto é o item A. Quem não acertou, vai lá, corrige, tá bom? E pelo menos, não vai dar mais para corrigir, obviamente, mas pelo menos você identifica aí onde foi que você errou, certo? E para finalizar, eu trouxe aqui a questão 5. Quando a guerra ou a agitação civil devastam uma comunidade, pessoas são deslocadas à força para proteger a vida e a integridade física, elas têm apenas duas opções: a morte por privação, assaltos, genocídios, ou a vida em outro país. As pessoas que, por esses motivos, buscam viver em outros países são chamadas de, olha só, gente, a maioria arrebentou, olha aí, a maioria marcou aí o item C, diz que essas pessoas que sofrem ameaça à vida são chamadas de refugiados, como eu comentei lá na questão 1, né? Os refugiados são pessoas que migram, abandonam a sua terra de origem, mas não por uma questão econômica. Eles migram porque eles sofrem um risco de morte no seu país de origem. Então, eles se autodeclaram refugiados e pedem ao país vizinho que o recebam e o reconheçam na condição de refugiado. Se esse país vizinho que o recebeu e sua família, né, reconhecer que essas pessoas sofrem realmente um risco de morte e conceder-lhes um abrigo momentâneo, essas pessoas passam a ser tratadas como refugiados. E aí eu quero destacar para vocês, nós falamos na nossa aula sobre uma agência ligada à ONU chamada de Acnur, que significa Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. O Acnur é uma agência ligada à ONU que vai garantir a essas pessoas que sofrem risco de morte em seu país e buscam um outro lugar no mundo para viver, que eles tenham realmente os seus direitos internacionais assegurados. Que direitos são esses, professor? Direito à vida, direito à sua integridade física, direito à sua integridade ou à sua seguridade social. Quem é que dá esses direitos, professor? É o país onde ele chega. O país, por tratados internacionais, estabeleceu que sempre que for preciso, ele receberá esses refugiados. Então, o refugiado ele é diferente do migrante
econômico, ele possui direitos internacionais. E tem refugiados hoje no mundo, pessoal, tem muitos refugiados no mundo. Hoje o foco da crise de refugiados no mundo são sírios ali do Oriente Médio que, devido a guerras civis que eles vivenciam, ou por grupos terroristas que ocupam cidades sírias, ou por governos ditatoriais que ameaçam as pessoas comuns, eles buscam, então, um outro lugar, um refúgio para viver em um outro local. Aqui na América Latina, a gente pode citar o caso dos refugiados venezuelanos, inclusive em Teresina mesmo, eu vi um momento aqui, ainda esse ano, que a gente vivenciou nos sinais, nos semáforos, algumas famílias de refugiados pedindo ajuda aí e tal, e a Prefeitura de Teresina tratou de abrigá-las, né, encontrar abrigo para elas em alguns locais, tá certo? Então, enfim, os refugiados são pessoas diferentes dos migrantes econômicos, são aqueles que, por algum motivo, abandonaram suas terras para viver em outro lugar, e o país que recebe esses refugiados, se reconhecerem a condição de refugiados dessas pessoas, tem que assegurar os direitos que elas têm até que elas possam voltar de maneira segura para o seu país de origem, e a agência ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU, que é responsável por isso, a agência é chamada de ACNUR, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Tá bom, gente? Muito bem. Então, olha só, hoje eu fiz esse comentário geral com vocês, quero que vocês fiquem ligados, porque na próxima semana eu quero fazer com vocês uma atividade de verificação de aprendizagem. Isso aí, afinal de contas, já são mais de um mês a gente trabalhando vídeos e questões com vocês. Na próxima semana, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividadezinha de verificação de aprendizagem para ver se tudo que eu estou falando aqui vocês realmente estão aprendendo. Combinado? Fechado? Então, que vocês puderem dar uma lida, estudando, revendo as atividades que vocês fizeram comigo, façam, certo? E vai ter um formuláriozinho hoje também para você rever, e até mesmo algumas questões que eu peguei dessas atividades como forma de revisão. Eu quero que vocês respondam novamente, já vai seguir para vocês aqui no vídeo, após um link, para você clicar e responder essas questões. Combinado? Tchau, tchau, e até a próxima. Bom, deixa eu então aqui encerrar esse nosso vídeo de hoje. Ok.